Boa noite. Num lar onde havia rivalidade. Geralmente, irmãos, né? É muito comum haver rivalidade entre irmãos, principalmente irmãos quando tem uma faixa etária muito próxima. Você pode ter sido um jovem, pode ser um jovem que tem muitos sonhos e propósitos, mas primeiro você tem que saber como realizá-los. Eu gostaria nessa noite de falar sobre um jovem que eu acho um dos maiores modelos de fé da Bíblia, chamado José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Os últimos capítulos do livro da criação terminam com a narrativa da morte de José. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículos 22 a 26. Se alguém do seu lado que não tem Bíblia, ou se tem alguém do seu lado que está com dificuldade de encontrar o texto bíblico, por favor, o auxilie ou a auxilie. Gênesis capítulo 50, versos 22 a 26, diz assim a palavra de Deus. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. Amém? Nós temos aqui em Gênesis 50, 22 a 26, no livro dos começos, no livro dos inícios, como é conhecido no livro de Gênesis, a narrativa do fim da vida de um dos maiores modelos de fé encontrado no Antigo Testamento, um jovem chamado José. Um jovem que tinha tudo para dar errado na vida. Nasceu num lar dividido. Eu não sei aqui quem já nasceu num lar dividido, de preferências nítidas. José também foi um jovem odiado por seus irmãos. Os irmãos de José o odiavam, exatamente por causa desse jogo de diferenças que existiam dentro do lar. José era muito sonhador e às vezes parece que ele tem um tom de ingenuidade tão grande, ou de ironia, que ele, mesmo sabendo que os seus irmãos o detestam, constantemente ele abre a eles sonhos confidenciais do seu coração. A importância das coisas que temos na vida, ela é medida por aquilo que nos proporciona algo. Preste bem atenção nisso. O que é importante na sua vida vai ser medido por aquilo que projeta ou proporciona algo para você. Ninguém investe ou ninguém dá grande importância a algo que ele não acredite ou não pense que vai lhe proporcionar algo melhor. Você pode estar cursando uma faculdade, e você cursa uma faculdade e prioriza, e ela se torna importante para você. Por quê? Porque você tem um sonho de se profissionalizar, você tem um sonho de se tornar independente, você tem um sonho de ganhar o seu dinheiro, você tem um sonho de comprar a sua casa, e você tem um sonho de, através do trabalho das suas mãos, adquirir algo.
Ou seja, damos importância à nossa vida às coisas que nos proporcionam algo. O grande exemplo de José que lemos na Bíblia é o resultado do que ocorreu na vida dele. É levado escravo para o Egito, e ele chega no Egito numa época relativamente boa para ser escravo. Se é que existe uma época boa para ser escravo. Por quê? Porque o Egito teve uma fase aonde escravos aonde governadores ou pessoas de autoridade naquele país não poderiam ser de outra nacionalidade que não egípcia. José chegou exatamente num período conhecido da história egípcia entre a 15ª e a 18ª dinastia, onde os faraós e os reis eram todos de terra estrangeira, todos asiáticos. Ele viveu exatamente, chegou no Egito exatamente num período de um povo chamado o povo Íxio, povos estrangeiros vindos da Ásia que tinham invadido o Egito e tinham dominado o Egito durante mais ou menos um período de 3 dinastias. José é vendido, José é humilhado, José é alvo de inveja dos seus irmãos, se torna alvo de cobiça de uma mulher, a mulher do seu senhor, é caluniado por ela, é preso, na prisão tem sonhos, na prisão tem sonhos de Deus, sai de lá e gradativamente se torna um grande governador. O cargo de José dentro da terra do Egito era um chamado grão-vizir. Ele era um grão-vizir, essa era a palavra, a expressão usada para o governador nos dias de José. E ele se torna a segunda pessoa em toda a terra do Egito. Um homem que Deus o capacita de tal forma que ele é capaz de prever uma grande seca. Ele é capaz de antever uma desgraça que virá sobre o Egito. E ele faz com que toda a terra do Egito, durante um período de 7 anos de boa safra, guarde grãos, junte grãos, armazene tudo isso, porque 7 anos virão de vagas magras. E quando isso ocorre, José adquire mais ainda a respeitabilidade das pessoas que estão ao seu redor, porque ele tem uma sacada genial que ninguém teve. Eu quero dizer para você nessa noite, essas sacadas geniais só ocorrem quando Deus está nos nossos negócios. É Deus que nos proporciona isso. Agora, se nós nos encontrássemos com José na despedida dele, no capítulo 50 de Gênesis, batendo um papo com seus irmãos, e nós perguntássemos para ele: José, valeu a pena? Foi importante para você não se apartar dos caminhos de Deus? Você não achou que Deus parece que brincou com você? Deus não poderia ter livrado a sua alma de tanta angústia, de tanta perplexidade pela maldade dos outros? Deus não poderia ter feito as coisas totalmente diferentes? O que será que José declararia para nós? Ele certamente diria para nós que foi muito importante servir a Deus e que a vida dele estava debaixo do cuidado de Deus, do comando de Deus. Por isso, o final do livro de Gênesis, no capítulo 50, nos chama a atenção de 3 grandes verdades dessa importância. A primeira grande verdade é que o texto bíblico faz questão de expressar a longevidade de José. José morre com 110 anos. 110 anos.